Por que adolescentes abandonam a fé? Eu queria tentar propor uma resposta a essa pergunta à luz do texto de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu jovem discípulo Timóteo, já no final da sua vida, ele diz o seguinte, lembrando de um personagem um tanto enigmático: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Os comentaristas, eles têm dito que provavelmente esse abandono não é apenas um abandono da equipe missionária. Provavelmente esse foi um abandono da fé. Temporário, permanente, nós não sabemos ao certo. E eu queria então, à luz desse texto, tentar propor uma resposta para essa pergunta. Por que adolescentes abandonam a fé? E a razão pela qual essa pergunta ela é extremamente relevante, pelo menos duas eu queria apresentar a vocês. A primeira delas é porque as estatísticas revelam um problema assustador. Para que vocês tenham uma ideia, as estatísticas dizem que 85% dos adolescentes nascidos de novo não acreditam mais na existência de uma verdade absoluta. 60% já concordam com a afirmação: não se pode saber nada com certeza, exceto as coisas que você experimenta em sua própria vida. Só para os irmãos terem uma ideia, uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que 90% dos adolescentes já têm aberto mão de uma visão de mundo cristã para abraçar tantas outras ideologias. Então, as estatísticas sobre a resposta a essa pergunta, por que adolescentes abandonam a fé, é uma estatística assustadora. Mas além disso, há uma segunda razão pela qual a resposta a essa pergunta é relevante para todos nós. São os diagnósticos que produzem soluções que são simplesmente paliativas. Muitos pensam que os adolescentes abandonam a fé porque eles não fazem amizade ou amizades na igreja. Porque não há um relacionamento muito forte, então por essa razão os adolescentes abandonam a fé. E porque esse diagnóstico é falso, as propostas para resolver essa demanda também são falsas. Então, parte-se do pressuposto que o principal trabalho da UPA é fazer esse menino e essa menina chegar na UMP. Pastor, se a gente segurar essa moçada aqui na UPA para poder ser a nova diretoria da UMP, o problema está resolvido. A gente tem que manter essa turma dentro da igreja e manter essa unidade, essa amizade. Porque os adolescentes estão abandonando a fé. E eles fazem isso porque eles não têm amigos fortes na igreja. E as más amizades corrompem os bons costumes. A despeito disso ser uma verdade, essa não é a principal causa. E você pode olhar à sua volta para perceber que muitas UPAs não geraram UMPs fortes. Quantos adolescentes você conheceu e que depois, no período da juventude, sobretudo quando adentrou ao mundo universitário, abandonou a fé de maneira temporária? Quantos adolescentes você conhece? O personagem, por exemplo, que nós estamos aqui analisando, é descrito em outros lugares da Escritura. E sabe como? O companheiro não apenas do apóstolo Paulo, mas de Marcos, de Lucas, de Timóteo. Quer amizades mais fortes do que essa para Demas? Ainda assim, ele abandonou a fé. Há uma segunda razão e um segundo pressuposto errado, e é esse:
Muitos pais e muitos líderes de adolescente pensam que os adolescentes abandonam a fé quando eles encontram ideias que são contrárias àquilo que eles pensam. E vocês sabem que quando os adolescentes então adentram para o segundo grau, o ensino médio, e estão agora ainda mais próximos da universidade, os pais piram. E aí vira aquela procura para o pastor e a liderança da UPA dizendo: nós precisamos fazer com que esses meninos estejam mais preparados. Pastor, o senhor não está vendo o que estão ensinando nas escolas? Quantas ideologias contrárias à fé. E nós precisamos então, pastor, dar um curso de cosmovisão para esses adolescentes. Precisamos prepará-los apologeticamente para entrarem nesse ambiente hostil da universidade e darem razão da sua fé. E mais uma vez, a despeito de todas essas coisas serem boas e importantes, essa não é a principal razão pela qual os adolescentes abandonam a fé. Foi o pastor Felipe que me ensinou isso. Quando a gente, em conversa sobre um projeto que nós temos aqui na nossa igreja de discipulado pré-universitário, lendo alguns dos seus textos, ele me fez lembrar dessa grande realidade. Ninguém abandona a fé cristã simplesmente por ter encontrado com ideias contrárias ao cristianismo, ele diz. As ideias podem até ser o gatilho necessário para um processo de abandono da fé, mas suas causas são mais profundas, são morais e principalmente espirituais. E aí ele então conclui, e se você puder tirar foto desse slide, discutir isso com os seus pais, discutir isso na sua UPA, seria muito bom. Ele diz: quando alguém abandona a fé, tendo encontrado com ideias contrárias ao cristianismo, não faz exatamente por ter encontrado algo novo, mas por ter encontrado algo que permite experimentar, sem problemas de consciência, um estilo de vida adequado à devoção idólatra, previamente agasalhada em seu coração. Demas abandonou a Paulo e a fé por ter amado o presente século. Ele tinha companheiros de jornada que nenhum de nós tivemos o privilégio de ter. Imagina ser discípulo do apóstolo Paulo, amigo de Lucas, companheiro de Timóteo. Talvez poucos tiveram o tratamento e o entendimento do Evangelho, uma visão de mundo do Evangelho passada por Paulo para os seus discípulos, entre eles Demas. No entanto, isso não foi suficiente. E por que não foi suficiente? Isso não foi suficiente porque no final das contas, ele amou o presente século. Então aqui está, nós estamos então nos aproximando da raiz do problema do abandono da fé. As pessoas abandonam a fé porque elas amam outras coisas mais do que Jesus. Elas amam outras coisas mais do que Jesus. E se isso é verdade, então vamos pensar agora, o que nós podemos fazer para manter a fé? Se a causa real é isso, a idolatria do nosso coração, então o que nós podemos fazer para manter a nossa fé? E agora eu queria então me dirigir aos adolescentes para um dever de casa. E depois eu queria me dirigir aos pastores e líderes de adolescentes que estão aqui. Aos adolescentes, essa é a primeira coisa que vocês então precisam fazer. São 2 passos que eu queria deixar aqui para vocês. E o primeiro deles é esse: analise a sua real condição espiritual. Presta atenção. Ninguém consegue manter uma coisa que não tem. E sim, você deve considerar, se você está em uma programação como essa, você deve considerar, se você está participando da sua igreja e da sua UPA, por um sentimento de pertença e amizade, porque tudo é muito legal, muito joia, porque você aprende coisas legais sobre o Evangelho, ou se você realmente conheceu a Cristo.
Sabe, eu vejo muito de vocês adolescentes que estão procurando agora os pastores quando vão avançando para a idade da universidade, preocupados em entender melhor a história desse mundo, a defender a fé diante de tantas ideologias terríveis. Mas deixe-me dizer uma coisa: antes de entender a história desse mundo, você precisa compreender profundamente a sua história com Deus. E a minha pergunta é essa: como anda a sua história com Deus? Como anda a sua história com Deus? Então a primeira coisa que você precisa fazer é exatamente isso: analisar a sua real situação espiritual. Se a sua participação não é apenas mera tradição, mero costume. É assim normalmente na igreja presbiteriana. Você sai da UCP e vai para onde? Para a UPA. Mais do que sócio de uma sociedade, você precisa conhecer verdadeiramente a Cristo. Essa é a primeira coisa então. A segunda coisa é crescer no amor a Cristo. Presta atenção, ninguém abandona a fé porque simplesmente começou a andar com uns caras doidos, umas minas doidas. Ou simplesmente porque se deparou com ideias contrárias ao Evangelho. Não, é questão de coração. Se você sair daqui dessa manhã entendendo que a vida cristã se resume ao afeto, eu já me daria por satisfeito. A questão maior é quem você ama. Quem é o centro da sua vida? É Jesus Cristo ou qualquer outra coisa criada? O problema de Demas foi exatamente esse. Chegou um momento na sua vida que já não era mais importante seguir a Cristo e servir o seu reino, porque ele abandonou a fé por amar o presente século. Então você precisa crescer no amor de Cristo. E ninguém consegue crescer no amor de Cristo se não amá-lo, se não conhecê-lo. Você precisa então conhecer a Jesus. Então saia dessa zona de que nós vivemos no mundo contemporâneo de conhecimento superficial de tudo. As redes sociais plantaram isso na nossa mente. A gente sabe de tudo, mas de nada de profundidade. Você sabe o que está acontecendo em todos os lugares do mundo, seguindo todas as redes sociais, mas você não consegue mais conhecer profundamente nada. Cristo tem que ser diferente. Você precisa andar com Cristo pelas páginas do Evangelho e você precisa conhecê-lo verdadeiramente, porque ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Deixe-me dizer e encerrar então falando para vocês que são pastores e líderes. Duas coisas também. A primeira delas é: ensinem os pais dos seus adolescentes a pastorearem o coração dos adolescentes. Sabe, meus irmãos, muitos adolescentes aprenderam a amar o mundo através dos valores distorcidos e não percebidos pelos próprios pais. A grande verdade é que muitos adolescentes se perdem no período do ensino médio, quando adentram as universidades, porque os pais ficaram o tempo todo se preocupando com as mentes desses adolescentes e não com o coração. Você quer a prova disso? Ele gasta todo o dinheiro para comprar esses materiais caros de uma escola particular, mas não investe R$1 em um livro que o pastor indica. Eles acordam 6 horas da manhã para levar as crianças, os adolescentes, para a aula. Mas quando dá 9 horas da manhã do domingo, ele não consegue acordar para levar o menino para a igreja. As lições são cobradas da escola, mas nem pergunta: e aí, o que o líder lá da escola dominical tem tratado com vocês? Aí depois os pais não sabem por quê que os meninos estão virando bons médicos, bons engenheiros, bons advogados, mas não amam a Jesus. É claro, eles estão investindo na mente e não no coração. Queridos líderes, não existe trabalho com adolescente forte sem passar pelo pastoreio dos pais.
Não existe pastoreio dos pais eficaz sem o pastoreio do coração. O que vai fazer a diferença na vida de um adolescente é o seu afeto por Cristo. Ninguém melhor do que os pais para discipular os seus filhos. Eu encerro dizendo isso. Meça a maturidade pelo afeto por Cristo e não pela participação da igreja. Ah, meus irmãos, nesta fase da adolescência que tem muita coisa para fazer e muita energia, a gente participa de quase tudo. E aí os pais olham assim e dizem assim, mas que menino crente, né? Aí nessa fase então que assim, a capacidade mental está voando. Os moleques vão assim, ouve o pastor falar, anota tudo e grava. Quando tem gincana bíblica, o que esses meninos tiram de letra? A questão é, mas eles estão amando a Cristo? Eu tenho uma filha de 9 anos. Quando ela era menorzinha, a gente ensinava para ela os 10 mandamentos. Incrível a capacidade dela de decorá-los. E eu falava para minha esposa, mais importante do que ela saber isso, é se ela está, à luz disso, amando a Cristo. Porque poderia ser os 10 mandamentos, poderia ser as 10 capitais do mundo mais importantes, poderia ser as principais capitais do Brasil, porque tem a ver com intelecto, capacidade de raciocinar. Então tira o foco disso, tira o foco do ativismo, da participação e meça o coração. Ele está amando a Cristo? Então a gente chega ao final exatamente pensando nisso aqui. Por que então que adolescentes abandonam a fé nesse período? Respondendo essa última pergunta, e a resposta a essa pergunta é: porque eles ou nunca amaram a Cristo, ou em algum momento da história, amaram mais o mundo do que a Cristo. O problema é onde está o seu coração. E essa é a pergunta que você deve sair daqui. Onde está o seu coração? Porque onde estiver o seu coração, aí estará a mola propulsora que vai te empurrar na sua vida. Que Deus nos abençoe.